Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve apresentação da nossa ferramenta, o Scanner Pro. Eu vou passar aqui em todos os itens desse menu e mostrar para vocês todos os nossos recursos que a nossa ferramenta contempla. Só antes de começar o vídeo eu quero deixar aqui o nosso disclaimer e convidá-los a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também dar uma visitada lá no nosso Telegram, onde a gente fica compartilhando diversos conteúdos extraídos dessa plataforma. Eu vou tentar não me estender muito em cada um desses itens, né, justamente para esse vídeo não ficar muito longo e para quem tiver mais interesse em saber mais detalhes sobre cada um deles, então no nosso YouTube, lá no nosso Telegram, vocês vão ter mais informações, pois a gente todo dia fica postando diversas análises, né, utilizando justamente esses recursos e se aprofundando um pouco mais em cada um deles. Então, começando aqui, o primeiro item, mercados internacionais. Aqui nós temos o mapa do mundo, onde a gente mostra a oscilação das bolsas mundiais. Aqui você pode dar um zoom, por exemplo, se você quiser ver aqui dentro da Europa cada país, né? E você tem aqui a variação. Isso aqui é legal, justamente para você ter uma ideia de como é que está a temperatura e o humor do mundo, né? Então aqui nesse fechamento um pouco mais verde do que vermelho, né? Então um pouco mais otimista aqui. Você consegue então ver a maioria dos países aqui que possuem uma bolsa de valores. Mas aqui embaixo os valores aqui das cotações de ouro, minério, soja, petróleo, boi gordo, enfim, diversas commodities mundiais. E desse lado você consegue ver também as taxas de juros dos países do G20, né? Então também aqui bem interessante para você entender como que está a economia, né? E em qual fase de ciclo que se encontra os, né, diversos países aqui, os principais países do mundo. Depois temos aqui Brasil Macro, que são alguns indicadores do Banco Central. Nós temos aqui então a Selic, dólar, o IPCA, que é a inflação, e a taxa de desemprego. Então aqui também já analisando um histórico aqui de 10 anos, né? A gente consegue ver então aqui a Selic, né? Onde ela se encontra, né? Ela, a princípio fez um topo e vai iniciar aqui um ciclo de baixa. Isso se comprova aqui com o IPCA, né? Então a taxa de juros teve que ser aumentada em função desse aumento da inflação. E isso aqui, quando ela chegou no valor alto, fez com que ela caísse, assim como foi no ciclo passado aqui, né, em 2016, né? Então, por aqui a gente já espera, né, que a economia volte agora então a ganhar um pouco mais de fôlego, né, com um ciclo de baixa aqui da taxa de juros. Temos aqui então também a cotação do dólar como referência e a taxa do desemprego. Aqui na seção raio-x dos ativos, nós temos todas as empresas que nós monitoramos. São mais de 200 e nós temos aqui então com vários detalhes e informações de preço de cotação, a mínima e máxima do último ano, indicadores aqui de análise técnica, né, como o índice de força relativa e diversos dados de análise fundamentalista, como lucro por ação, dividend yield, PL e assim por diante. E também temos aqui, mais no final, o valuation, né? Pela fórmula de Graham. Nós temos aqui o valor justo, né? O preço justo da ação e qual é a diferença entre o preço de cotação da ação para esse valor justo, né? E aqui a gente pode então ordenar também as empresas e fazer diversos filtros. Aqui você pode filtrar ações, né? Por exemplo, só algumas para mostrar. Você pode colocar aqui as ações que estão na sua carteira, por exemplo. Estou aqui só colocando alguns nomes aleatórios, só para vocês terem, né, uma referência, né? Então aqui vocês podem fazer as diversas comparações entre as empresas. E mais abaixo aqui tem esse botão fazer download Excel, que faz exatamente isso. Faz um download então dessa planilha e você pode abrir no Excel e aqui fazer todas as edições que você quiser, né? Realizar novos estudos, se você quiser aplicar outros tipos de fórmulas e filtros, enfim, e salvar, né, esses dados, você vai ter aqui então no Excel todas essas empresas aqui com todas essas informações. O próximo item é consulta por empresa. Aqui então nós temos como ver e analisar com mais detalhes todas essas 200 e tantas empresas que a gente realiza a cobertura, né?
Então, por exemplo, aqui ela já abriu na Petrobras, ele começa aqui com os principais múltiplos fundamentalistas, né? PL, dividend yield, lucro por ação, valor patrimonial, etc, né? Aqui nós temos um histórico de cotação de preço, e aqui nós temos o preço justo pela fórmula de Graham, né? Então dá para ver que ele está aqui em cima, enquanto que o preço da cotação está bem aqui embaixo, né? Então temos aqui, ó, cotação atual R$35, preço justo está como 87, ou seja, tem uma margem de segurança de 149%, que é essa diferença aqui, todo esse espaço, né? Depois nós temos aqui esse ponto vermelho que é entradas, né, que está sinalizado aqui, que são as entradas identificadas pelo método de risco-retorno onde investir hoje, que é esse item do menu que eu já vou abordar logo mais nesse vídeo. Mas aqui embaixo nós temos o histórico de dividendos também. Aqui você pode clicar também para exibir o histórico detalhado para entender se a empresa costuma pagar dividendos em algum mês específico do ano ou não, né? Então nós temos aqui todo um histórico aqui, tá? De juros sobre capital e de dividendos também, né? E aqui temos uma média móvel aqui também dos dividendos. Você pode trocar ela para média móvel de 3 anos ou de 5 e realizar aqui os seus estudos. Depois nós temos o lucro operacional versus o lucro líquido da empresa. Também é bem interessante aqui para quem já quer explorar um pouco mais, né? A análise fundamentalista, semestre por semestre nós temos aqui, então essas informações aqui, onde você pode fazer filtros, né? Ocultar ou exibir as colunas aqui e as barras. Depois nós temos aqui o balanço patrimonial também, trimestre por trimestre, né? Eu gosto de analisar assim, ó, somente o patrimônio líquido. Assim a gente consegue ver a evolução da empresa, né? Se ela está crescendo ou não, né? Perdendo ou ganhando valor ao longo do tempo. E também mais abaixo sobre o endividamento, né? Então a gente compara aqui a dívida de curto prazo com a dívida de longo prazo contra o caixa e o patrimônio líquido. Aqui eu gosto de olhar a dívida de longo prazo versus o patrimônio líquido, né? Então a gente consegue ver aqui, Petrobras nesse momento aqui está com uma dívida de longo prazo ligeiramente maior do que o seu patrimônio, né? O próximo item, balanços e DRE. Aqui nós temos os documentos oficiais que são postados pelas empresas, né, que são publicados na CVM a cada trimestre, e aqui você pode ver detalhadamente, né, todos esses itens. Então é bem interessante para quem está fazendo algum tipo de investigação, quer ver algum detalhe, alguma informação. Então tem aqui todas as contas, né, com todos os valores. E aqui você pode então fazer o filtro por trimestre ou anual, escolher qual é o período, e também se você quer visualizar a DRE ou o balanço patrimonial ativo, dos ativos ou dos passivos. Assim como aqui também você escolhe, né, a empresa que quer fazer essa análise. Aqui no Scanner Lab você pode fazer comparativo entre qualquer duas contas contábeis, né, dos balanços patrimoniais e da DRE. Então, por exemplo, coloquei aqui o ativo total da Petrobras versus o resultado bruto dela ao longo do tempo, né? Isso aqui é só um exemplo. Então também, para quem está investigando a empresa e quer procurar alguma simetria, alguma coisa que não está fazendo sentido, às vezes, né, você está com uma pulga atrás da orelha e quer realmente investigar mais a fundo, então você consegue também fazer essas comparações aqui para estar estudando, né, e se aprofundando ainda mais dentro da empresa. Agora, daqui para baixo, melhores empresas até o final, essas aqui são realmente as coisas mais interessantes, né, e mais valiosas aqui dentro dessa ferramenta. Começando aqui então pelas melhores empresas, nós temos 2 rankings de valuation e a gente vai implementar mais no futuro, né? O primeiro deles é o ranking da fórmula mágica do Joe Greenblatt. Para quem tem dúvida ou quer aprender um pouco mais sobre como funciona essa fórmula, tem um link aqui na descrição desse vídeo. E nós temos aqui então todas as empresas que a gente monitora e a gente coloca elas então nesse ranking à procura, né, das empresas que elas estão mais descontadas, né, e mais interessantes para investir do ponto de vista dessa fórmula. Aqui também você pode fazer o download em Excel dessa planilha e trabalhar ela de uma forma mais aprofundada. E aqui embaixo, então,
o ranking pela fórmula de Graham, né, que é o preço justo da ação. Então nós temos aqui também a lista com todas as empresas. Você pode fazer filtros e fazer o download dessa planilha. O próximo módulo é o de dividendos. Aqui nós começamos com a agenda de dividendos para os próximos 30 dias. Então nós temos aqui as empresas informando se é juros sobre capital ou se é dividendo. A data com, né, que significa a data que você precisa estar com a ação na mão, né, dormir com ela naquele dia para você ter o direito a esse provento. E a data de pagamento é justamente quando esse provento será pago, né? Tem aqui o valor por ação e aqui o preço atual da ação e aqui quanto que é o yield, então, né? Ou seja, quantos por cento de dividendos esse valor representa sobre o preço atual da ação. E aqui nós temos também mais alguns indicadores de valuation, né, para ajudar a dar um norte aqui, principalmente para tentar entender se a empresa está cara ou não. Aqui nós temos o histórico de dividendos, é semelhante da página consulta por empresa, então aqui você consegue fazer rápidas consultas aqui de várias empresas, sem precisar sair dessa tela. Então é importante também, né, saber se a empresa ela tem um histórico de dividendo consistente. Então você consegue analisar aqui dentro dessa própria página. E aqui nós temos o ranking de dividendos, tá? Essa tabela traz o histórico de dividendos de todas essas empresas que a gente monitora. Aqui você pode ocultar o nosso menu lateral, então deixar a tabela aqui na tela cheia para visualizar melhor. As colunas verdes, elas se referem a uma média dos últimos 3 anos e as azuis dos últimos 5 anos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Bradespar, ela está com o preço atual de R$ 22,00. A média de dividendo dos últimos 3 anos foi 26%, sendo que o preço teto para 6% de dividendo, que é daquela fórmula do Décio Bazin, né, que você deve comprar empresas que elas estão pagando no mínimo 6% de dividendo ao ano. Então ele diz que ela deveria estar em R$ 96,00, né, para ter esses 6%. Como ela está pagando bem mais alto, né, ou seja, ela tem uma margem de segurança, né, ou seja, 300%, que é a diferença aqui de 96 para R$ 22,00. Pode parecer um pouco confuso, mas depois que você estuda e compreende, né, essa fórmula aqui do Bazin, a leitura ela acaba ficando um pouco mais clara, né? Aqui nós temos onde investir hoje, que eu considero nesse momento o módulo mais importante dessa ferramenta. Nessa seção nós listamos as empresas que no momento apresentam a melhor relação para investimentos com horizonte de longo prazo. A gente faz uma fusão da análise técnica, que é a análise gráfica, e a análise fundamentalista, procurando empresas que elas estão descontadas graficamente, que elas vêm sofrendo uma pressão vendedora, pelo menos no curto e no médio prazo, e ao mesmo tempo os múltiplos dela estão ainda saudáveis, né? São empresas que elas apresentam uma boa qualidade, elas são empresas que têm lucros recorrentes, elas são empresas que estão saudáveis, ou seja, a gente está sempre procurando pegar empresas que elas estão boas e baratas, né? Elas estão nesse momento então com esse desconto. E diariamente os nossos algoritmos vasculham todas as empresas, eles recalculam todos os seus múltiplos e analisam graficamente e trazem aqui essa lista com as empresas que segundo o nosso modelo, ele entende que são as empresas que elas estão descontadas e estão interessantes para estar investindo. Isso aqui não é uma carteira que você deve simplesmente sair comprando, né, tudo que está mencionado aqui, mas são as empresas que você deve pegá-las e estudar com um pouco mais carinho, né, e ter a sua convicção de investimento para estar realmente fazendo aqui algum aporte nelas. E cada vez que essas empresas caem nesse critério, a gente coloca então as bolinhas vermelhas aqui, que são os pontos de entrada, né, no ativo, tá? Vou colocar aqui a Porto Seguro, que é uma empresa que ela já caiu diversas vezes nesse critério, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. O nosso modelo ele consegue entender quando um papel já caiu o suficiente e está prestes a terminar esse movimento de queda. Não significa que ele vai fazer uma reversão e vai subir, mas ele pode pelo menos ficar lateralizado para depois iniciar mais um movimento de queda, né? E é justamente nessas horas que são as horas mais interessantes para estar fazendo aportes na empresa.
Aqui no final de março e começo de abril, ele sinalizou diversas vezes, né? Justamente depois que o papel fez essa grande queda aqui. E logo depois o preço voltou a subir, né? Deu uma recuperada. Claro, depois ele acabou fazendo aqui mais uma queda. E nesse movimento de queda, o nosso modelo entendeu que mais uma vez gerou esse desconto, que foi justamente quando ele sinalizou mais essa bolinha. Depois, então, ele fez esse grande movimento de alta aqui, que foi realmente muito bom. E aí, assim que começou a descansar novamente, ele entendeu que, né, estava mais uma vez num movimento aqui de queda e de desconto, né? Então ele foi lá e colocou mais uma vez, né, essa sinalização aqui pra gente, né? Então ele não é um modelo que tem o objetivo de acertar o fundo absoluto, de mandar você comprar na mínima do papel, mas ele tem acertado bastante, né, essa região ali. Você vai conseguir adquirir papéis geralmente muito próximos assim, de preços muito interessantes, né? Porque é muito melhor você comprar aqui quando o papel cai do que você esperar a euforia do mercado e ficar comprando no topo, né? Pois cada vez que você compra depois que o papel já andou, você tá pagando mais caro por ele. E quando você vai aportando em todas essas regiões, você vai fazendo o seu preço médio, né? Que é a média de todas as compras. E essa média é um valor que a gente sempre tenta trazer o mais para baixo possível, né? Para você estar com o preço de compra o mais barato possível, porque isso aí vai refletir nos seus retornos, vai te trazer um dividend yield mais alto e também vai te deixar, né, e vai deixar você mais seguro também com os movimentos de baixa do mercado, porque você já está comprando, né? Quando ele já está mais na baixa, né? Então você fica mais confortável também para suportar esses momentos de volatilidade, né, e pessimismo do mercado. Mas aqui embaixo nós temos o histórico detalhado por entrada, ou seja, cada uma dessas bolinhas aqui a gente faz um acompanhamento e vê como que está o retorno dela hoje, né? Então nós temos aqui ó, uma média aqui de 20 a 21% aqui das principais entradas que foram mais aqui embaixo, né? E temos aqui então com a data de entrada o valor que foi da entrada em comparação ao preço atual e o percentual de retorno. E aqui nós temos o ranking geral de todas as empresas, para você ter uma ideia também, então, como que está sendo o retorno desse nosso método aqui. Então nós temos aqui Petrobras com retorno médio aqui de 90% desde que a gente começou essa cobertura. Outras empresas aqui, a Fras-le, por exemplo, 74%, a Movida 72% e assim por diante. O próximo item é análise técnica. Nós começamos ele com a performance setorial da B3. Então nós temos aqui a própria Ibovespa, Small Caps e os principais índices por setor, né? Materiais básicos, que são as empresas de commodity, Klabin, Suzano, Vale. Temos aqui as indústrias, setor de consumo, que é o varejo, né, no geral, imobiliário, financeiro e utilidade pública, que são as empresas de energia elétrica e de saneamento. Então nós temos aqui, podemos ver claramente aqui, né, as empresas que estão liderando e que estão perdendo aqui a performance, né? E você pode colocar desde o início do ano ou filtrar aqui pelos últimos 12 meses. Então nesse momento nós temos o setor imobiliário na liderança aqui, ele está com retorno aqui de 29% desde o início do ano, e quem está sofrendo aqui é a linha preta, que é o materiais básicos e o consumo, né? Estão negativos aqui, mais ou menos na faixa de 5%. Aqui nós temos novas máximas e novas mínimas. Isso aqui também é bem legal, porque a gente consegue ver como que está a temperatura do mercado, né? Então, conforme os dias passam aqui, quando o mercado está muito otimista, geralmente um monte de papel acaba aparecendo aqui, papéis que eles estão fazendo as suas máximas, né? Ou seja, por exemplo aqui, ó, Aura 33, ela está no preço mais alto dela dos últimos 30 dias, assim como a Eletrobras, a Gol, etc. Aqui na máxima de 12 meses temos a Ultrapar e a Vivo. Então elas estão no preço máximo do último ano, ou seja, aqui preço bem esticado, né? Então fica um alerta aqui, né? Por exemplo, para estar entrando nessas empresas agora. Do outro lado, nós temos então os preços que estão nas mínimas, né? Mínimas então de 30 dias, 90, 6 meses e de 12 meses. E aqui nós temos o fechamento diário, semanal, mensal e do ano, né? Sempre aqui as top 10 empresas registrando as maiores altas e as maiores baixas.
Próximo item, também é exclusivo aqui do scanner da bolsa, é o Market Breadth. Esse aqui realmente vale um vídeo só para explicar esse módulo aqui. Ele nos ajuda a entender quando a bolsa já subiu demais ou caiu demais. Ele parece um pouco confuso, esse monte de linha aqui, tudo uma por cima da outra, mas o que a gente procura aqui é quando as linhas estão aqui dentro dessa área verde ou quando elas estão aqui em cima dentro dessa área rosa, tá? Na área verde é uma área boa, sinaliza que os preços já estão bem descontados e o Ibov está prestes a fazer um fundo. É mais ou menos parecido com aquela ideia dos pontos de entrada que eu coloquei ali, né? Que eu mencionei antes nas empresas. Mas aqui a gente analisa o mercado como um todo, todas as empresas em conjunto, né? Então, quando as linhas elas se convergem aqui para dentro da área verde, geralmente o Ibov faz um movimento. Ele encerra o movimento de queda, tá? Como vocês podem ver aqui. Então são momentos interessantes para estar fazendo aportes na bolsa, né? De uma maneira geral. Aqui nós tivemos agora recentemente mais uma vez, tudo indica que vai ser um fundo aqui, também vai se formar. Do outro lado, o lado de cima, talvez até o mais importante, né? Que é o momento onde não comprar. Depois que a bolsa já andou muito, ele acaba invadindo essa área vermelha aqui. Então, ó, aqui ele não caiu, mas ele parou de subir, né? Ficou andando de lado. Aqui, ó. Perfeito, um topo exatamente perfeito aqui. Aqui também. Chegou na área vermelha e aqui o preço andou de lado, né? Temos aqui, ó, outro topo. E toda essa região aqui. Também mais dois aqui, né? Que formaram um topo. Como é que funciona esse indicador? Ele simplesmente pega ação por ação e verifica suas médias móveis de 20, de 50 e de 200 períodos. E verifica se o preço atual está acima ou abaixo dessas linhas. Então nós temos aqui de 0 a 100 é um percentual, ou seja, o percentual de ações que estão com as médias móveis negociando acima dessas três médias móveis aqui, né? Ou seja, a média móvel 20 é por curtíssimo prazo, que são aquelas entradas mais táticas, né? Que você faz um aporte pequeno com um pouco de cautela, mas é quando o preço ele deu uma caída ali realmente no curto prazo, que provavelmente ele só fez uma pequena correção já para continuar um movimento de alta dentro de um rally. A média móvel de 50 ela já é um pouco mais especial, porque elas são movimentos ali de curto a médio prazo. Aqui já dá um pouco mais de segurança, você pode fazer um aporte um pouco melhor. E por último, a média móvel de 200, que já estamos falando de médio a longo prazo, que não acontece muito. Eu vou até ocultar aqui as linhas para vocês entenderem. Ó. Depois que eu tiro a média azul, o gráfico fica bem mais limpo, né? Você vê que dá para entender um pouco melhor aqui os movimentos, tá? E quando eu tiro a de 50 e deixa só de 200, você vê que é uma média ela é um pouco mais lenta. Não é sempre que ela entra dentro do gráfico, né? Aqui da área verde. Então, quando você tem aqui toda essa faixa aqui, ó, que ela ficou dentro, foi justamente esse momento aqui, ó, que foi um momento que realmente ele fez um fundo aqui, né? O preço ficou oscilando, mas foi um bom momento para dar aporte, né? Porque o preço caiu, ficou dentro dessa zona aqui e depois voltou a subir, né? Então foi um excelente momento aqui para estar fazendo, né, compras, né? Depois aqui ele entrou novamente na faixa, que foi justamente aqui, ó, belo fundo, uma compra muito boa. Aqui não chegou a tocar, mas as outras linhas tocaram, com certeza, né? Ele fez um fundinho aqui. E aqui, ó, em março desse ano, que foi a grande compra desse ano aqui, ó. Ele chegou a dar um toque aqui e foi justamente quando fez a mínima desse ano aqui também, uma excelente compra. Então é um indicador que ele nos ajuda a enxergar esses movimentos e nos ajuda a ter um pouco de paciência, né, para estar fazendo as compras, porque existem melhores momentos para estar aportando seu dinheiro, tá? Eu não concordo com a ideia que você recebe o seu salário todo dia 5, por exemplo, e naquele dia que você recebe o salário, você já coloca o dinheiro na corretora e já tem que comprar alguma coisa. E também funciona nos casos, por exemplo, quando você recebe um dividendo. Ah, eu recebi o dividendo naquele dia, caiu na conta,
já preciso comprar alguma coisa naquele dia. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa esperar, também não esperar tanto tempo, mas esse indicador aqui nos ajuda a dar então esses timings que acontecem diversas vezes durante um ano, tá? Geralmente são 2 a 3 grandes compras que se consegue fazer durante um período de um ano, e entre essas grandes compras tem diversas compras pequenas ali que dá para tá fazendo também, tá? Alguns aportes pouco mais táticos. Resumindo, pelo menos a cada 1 ou 2 meses existe uma oportunidade de fazer uma compra razoável, e a cada 6 meses mais ou menos uma grande oportunidade em você pode fazer um aporte, né, com um pouco mais de convicção. Então essa ferramenta aqui realmente ajuda muito a estar encontrando esses pontos de entrada. E também ajuda a encontrar os pontos que você não deve estar fazendo nada também, né? Que é justamente aqui quando essas linhas vão aqui para cima. Então você segura. Não significa que você deve vender, mas você pelo menos para de comprar e só fica assistindo. E para terminar aqui, screener gráfico. Aqui é para o pessoal que gosta mais de swing trade, análise técnica, né? Fazer operações aqui de curto a médio prazo. Então ele também diariamente vasculha no gráfico diário e semanal oportunidades para swing trade, tanto de compra quanto de venda. E aqui ele coloca então de uma forma mais didática, né, as empresas, listando aqui qual é o tipo de setup, que nós temos aqui o Larry Williams e o de PC, que é o ponto contínuo. Então ele carrega aqui um mini gráfico, colocando aqui os pontos de entrada e pontos de saída. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desses setups, no nosso blog nós temos artigos explicando bem cada um deles, pontos de entrada, como que se interpreta, etc. Então é isso, pessoal. Tentei ser o mais breve possível aqui nesse vídeo para mostrar todos os recursos da nossa ferramenta. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais cada um deles, no nosso YouTube, lá no nosso canal Telegram, a gente faz análises mais aprofundadas das empresas, e com isso a gente acaba explorando, né, e aprofundando um pouco mais aqui esses recursos aqui da nossa ferramenta Scanner Pro. Então, mais uma vez, convido a se inscrever no nosso canal YouTube e dar uma passadinha lá no Telegram. E para assinar essa ferramenta, o link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, um abraço e até mais.